Olá pessoal, vamos a mais um vídeo, hoje falando do transmissor de temperatura de 4 a 20 e a pergunta é, para que serve o transmissor de 4 a 20? Por que eu devo usar o transmissor de 4 a 20 numa ligação de um termopar ou de um PT100? Quais as vantagens que eu tenho, né? Então, nós vamos falar aqui exclusivamente para que serve o transmissor de 4 a 20. Por que numa instalação eu deveria instalar? Eu tenho lá no meu dia a dia termopares funcionando, PT100 funcionando. Por que eu deveria ir lá e sugerir, por exemplo, a instalação de um transmissor no cabeçote e usar um sinal de 4 a 20 desses sensores? O que eu ganho com isso? Então eu coloquei alguns itens aqui que a gente vai pontuando e explicando cada um deles. Para que eu deveria usar um transmissor de 4 a 20? No caso de termopares, como transmissor, podemos usar cabo de cobre comum para interligar o sensor ao instrumento, ao invés de utilizar cabo de compensação e extensão, devido ao alto custo. Então, por exemplo, eu tenho um termopar, eu quero ligar ele num aparelho de medição. Normalmente eu uso o quê? Cabo de compensação ou cabo de extensão. Se eu colocar um transmissor de 4 a 20 na cabeça, no cabeçote desse termopar, eu faço a comunicação do transmissor até o instrumento através do quê? De um cabo de cobre comum, né? Por quê? Porque aí eu estou mexendo com corrente. Então eu uso um cabo de cobre comum, que é muito mais barato, é muito mais fácil de encontrar. Normalmente eu tenho disponível no meu estoque da minha empresa, então são cabos de cobre comum. É diferente de, estou com um problema na minha malha, tenho que trocar o cabo de compensação do termopar tipo K, né? Então aí eu tenho que procurar se eu tenho no estoque, se eu não tenho eu tenho que comprar, e às vezes eu coloco todo o meu processo em risco, porque eu não tenho um cabo que é comum no meu estoque. Então eu tenho que manter esse item no estoque, ou seja, é mais um item a ser mantido, quando na realidade se eu usar o transmissor, eu uso um cabo de cobre comum. A ideia de enxugar estoque, de diminuir itens de estoque, é uma coisa que o pessoal busca todos os dias. Falamos do termopar e o PT100. Com o uso em PT100, o transmissor converte o sinal para 4 a 20, como para qualquer outro tipo de entrada, termopar também. Os cartões de CLP com entrada 4 a 20 têm um custo muito menor que os de PT100. Então, se eu for comprar um cartão com entrada PT100, ele é muito mais caro do que uma entrada 4 a 20. Eles são cartões dedicados, tá? E da mesma forma, pessoal, que é os cartões para CLP com entrada 4 a 20 tem um custo muito menor que os cartões de entrada termopar. A mesma coisa acontece com o PT100 ou o termopar. Então, o termos custo também está envolvido aqui com relação aos cartões de PT100 e termopar. Além do custo alto dos cartões de entrada PT100 e termopar, hoje esse custo alto é meio relativo, tá? Antigamente existia um custo alto, talvez hoje esse custo diminuiu um pouco, né? Ou talvez até igualou. Então esse quarto item aqui, ele é fundamental para a gente poder levar em consideração caso o custo desses cartões estejam igualados. Além do custo alto, ou se hoje não tem mais o custo alto desses cartões, depende do fabricante, com entrada PT100 ou termopar, criar entradas dedicadas também não é viável. Porque eu vou ter um cartão que só vai entrar PT100. E às vezes o meu processo não tem tanto PT100 quanto as entradas desse cartão, né? Ou talvez tenha, eu tenho que comprar mais, né? Ou talvez no futuro eu chegue à conclusão que talvez o PT100 1 e 10 ou 6, né, eu estou numerando alguns PT100s, não seja mais interessante para mim, mas eu tenho um cartão de CLP dedicado que me impede de eu usar aquelas entradas para outras finalidades. Quando eu tenho entradas de 4 a 20, eu posso deixar de usar uma delas para temperatura e usar para pressão ou qualquer outro sinal de 4 a 20. Então é muito melhor, porque eu não tenho aí entradas dedicadas a PT100 ou termopar. Essa é uma situação bem importante na hora de se definir o transmissor.
Os cabos de compensação ou extensão, no caso de termopares, com o tempo apresentam oxidação, que podem gerar erros na medição. Eu já peguei casos onde o sensor estava dando problema, aí você vai ver no cabeamento, é um cabeamento antigo, com oxidação, que esses cabos acabam perdendo a característica de fazer a compensação do sinal da junta fria, né, em relação ao aparelho, né, da junta fria cabeçote em relação à temperatura do aparelho. Ele tem que fazer essa compensação. Tem o vídeo disso, pessoal. Então eu não posso ficar explicando ponto a ponto, mas existem vídeos aí que eu coloquei sobre junta fria. Então ele perde essa característica por estar oxidado. E veja, numa situação real, pessoal, para você chegar ao ponto de ver erros, né, e aí você tem um cabo que está numa tubulação, que está totalmente escondido ali numa tubulação, passando o cabo, como é que você vai levantar uma lebre de olhar que esse cabo está oxidado? Normalmente ele não está muito acessível, né? E esses cabos geram erros. Numa situação real, a ponto de você descobrir que é o cabo e fazer a troca do cabo, você perdeu um tempo enorme, enorme. Eu já passei por isso. Você acaba desconfiando do indicador, do CLP, do software, do sensor, do transmissor. O cabo talvez é o último. Então é um problema muito sério a oxidação de cabos de termopar. E aí vem encontro na próxima questão. Falamos de oxidação de cabos termopares, mas qual a validade de cabos de cobre comum quando utilizados em corrente muito baixas, que é o caso aí de termopares ou PT100, você tem uma corrente muito pequena. Segundo alguns fabricantes, essa validade pode chegar até 30 anos. Quando você compra um cabo de cobre para você usar em casa ou usar em ligações elétricas, você vai ver que alguns fabricantes colocam lá validade indeterminada, né? Ele está totalmente, essa validade diretamente ligada ao tipo de corrente que vai passar nele, se ele vai ser mais exigido ou menos exigido. Então, no caso de sensores, ele é muito pouco exigido. Então, um cabo desse aqui, por baixo, poderia durar até 30 anos, né? Então fica mais fácil de eu eliminar esse tipo de problema no meu dia a dia, que o cabo está oxidado, tá certo? Um ponto que é lembrado e vale a pena sempre quando a gente fala de oxidação, né, de cabo, e fala também de distância, e vale a pena ressaltar, é quanto ao erro que os cabos termopares podem apresentar em função do comprimento. Então, eu devo trocar por cabo de cobre comum, ou colocar o transmissor, porque eu tenho uma distância muito grande e o cabo de compensação pode gerar erros. Eu digo para vocês, eu fiz até um vídeo que fala sobre erros em cabos de compensação. Esse valor é irrisório em função das distâncias que são usados hoje em dia. O mais importante aqui é o custo, né? Então, por exemplo, quando eu tenho 500 metros de cabo de compensação para fazer a ligação do meu sensor com o aparelho, 500 metros de cabo pagaria de longe o transmissor e o custo de um cabo de cobre comum, e eu teria todas essas vantagens que a gente acabou de falar. Então o custo aqui é muito importante quando a gente fala de distância, e não o erro que esses cabos podem gerar em função dessa distância. Nesses vídeos aqui, eu falo vídeos, porque acho que eu coloquei uns 5 ou 6 vídeos que falam sobre isso. E ensina, inclusive, a fazer os cálculos em função da bitola. Erros em cabos de compensação. Então, está mais relacionado ao custo do que ao erro. Tá? Antigamente, usava cabo de compensação, por exemplo, uma siderúrgica grande aí, comprava cabos na ordem de 1.000 metros, 2.000 metros, 5.000 metros para fazer a ligação de termopares, né? Então, não poderia ter um erro absurdo, porque senão não poderia se utilizar esses cabos, né? Hoje, a gente fala em distâncias não muito maiores do que 200 metros, 300 metros talvez, é uma distância muito grande, onde algumas poucas indústrias usam ainda cabo de compensação. Tá? Então está mais relacionado a custo, pessoal, do que o erro
em função do comprimento. Mas é importante lembrar porque quando a gente fala tudo isso, isso vem à cabeça como uma dúvida. E outras dúvidas aparecem também, porém serão tratadas em outros vídeos. Eu já vou colocar aqui para que vocês entendam os próximos vídeos. A gente vai falar de transmissor de temperatura de 4 a 20 e ruídos de radiofrequência que eles sofrem no ambiente industrial. É muito comum eu ter transmissores onde eu bato um radiofrequência, faço uma comunicação de rádio, né? E esse RF faz com que o sinal do transmissor ele tenha uma variação. Por que isso? Como fazer com que eu elimine isso? Quando podemos usar transmissores com isolação galvânica? É outro vídeo. Como resolver as variações de temperatura decorrentes de ruídos de linha? Como fazer o aterramento correto em caso de ruídos de linha? Qual o tipo de cabo que devemos usar? Consulte as playlists do canal que esses vídeos estarão disponíveis, se não estão agora, estarão disponíveis, que já estão em modo de gravação. Eu agradeço muito, muito obrigado, fico à disposição, agradeço pela audiência do canal. Até logo, um grande abraço a todos. Até logo.